Fala galera, Walter Pensador TK. E aqui, em meio a esses rumores aí de guerras, Terceira Guerra Mundial, aí essa palhaçada que a extrema imprensa esquerdista e os próprios esquerdistas estão fazendo. Ah, meu Deus, vai ter Terceira Guerra. No fim das contas, não vai ter terceira Guerra coisa nenhuma agora, talvez no futuro, mas ainda está muito distante. Tem essa questão do Porta dos Fundos que eu não quero mais abordar. No meu Twitter eu falei algumas coisas, mas aqui eu não vou falar. Já dei audiência demais para eles. Enfim, quero dar notícias bacanas e essa aqui é uma delas. Bolsonaro sanciona a lei que institui carteira nacional do autista. Aí o trecho que obrigava sessões especiais de cinema foi vetado. Isso aí vou até chamar a atenção lá na frente. Então, o presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje, dia 8, a lei que institui a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista. Ou seja, foi ontem isso aí. Expedição gratuita, beleza? Além da carteira de estudante, temos a carteira do autista, que também é de graça. Com o documento, essa população, né, os autistas, passa a ter prioridade de atendimento em serviços públicos e privados, em especial nas áreas de saúde, educação e assistência social. Deixando um parêntese que eu não sou muito favorável a essas prioridades que o pessoal coloca para idoso, deficiente, a grávida. Eu acho assim, coisa desnecessária, desnivela demais e nem sempre, não, na maioria das vezes não se justifica, mas isso só é a minha opinião, tá? Mas aqui o projeto de lei abordando os autistas. Aqui o projeto de lei 2573-2019, que criou a carteira, foi aprovado pelo Congresso no dia 11 de dezembro do ano passado. A proposta foi apresentada pela deputada federal Rejane Dias, do PT do Piauí. Eita, o anão Nando Moura vai dizer agora: Bolsonaro tá sancionando lei do PT. Eu tô só esperando. Será que ele vai fazer isso? Façam suas apostas. Mas isso só mostra pra mim, pra nós, que o nosso presidente ele está disposto a sancionar a lei de todo mundo, desde que a lei seja justa. Então, amiguinhos, vocês que ficam dizendo que o nosso presidente não governa para todos, que o nosso presidente só quer saber de coisa de direita, olha aí. Ele está pegando um projeto de lei do PT porque esse projeto é decente. E aí, continuando, a PL ficou conhecido como Lei Romeu Mion, que é portador de autismo e filho do apresentador de TV Marcos Mion. Lembra do Marcos Mion, lá do Descontrole, Piores Clipes do Mundo MTV. Até que eu gostava dele, mas enfim. Um dos principais entusiastas da medida. Em postagem divulgada no Twitter para informação sobre o projeto, o presidente Jair Bolsonaro parece em foto ao lado do apresentador e da primeira-dama Michele Bolsonaro. Enfim. Aí vamos aqui. A carteira será expedida pelos órgãos responsáveis pela execução da política de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. É muito grande esses números, meu Deus. Aí ele fala o que é o transtorno do espectro autista, né? O TEA é uma disfunção neurológica, ou seja, tem a ver com redes neurais do cérebro, né? Cujos sintomas englobam diferentes características como dificuldade de comunicação por deficiência no domínio da linguagem. Ou seja, o autista tem dificuldade de se comunicar. Eu digo isso também que eu fui diagnosticado com um dos transtornos autistas mais leves, que é o tal do Asperger, que assim, é o mesmo que a Greta, aquela Gretinha, a Gretinha supostamente tem. O Asperger caracteriza principalmente por ser muito literal e dizem as boas línguas que os Asperger costumam ser mais inteligentes que a média nacional, mas eu não vou dizer isso de mim, tá? Isso aí quem vai dizer são os outros. Se acharem isso, claro. Aí eles têm dificuldade no domínio da linguagem. Eu era criança, minha mãe disse que quando eu tinha lá meus 3, 4 anos de idade, 5, eu não falava coisa com coisa, fui submetido a terapia por vários anos e quando eu saí falando português formal, né? Então, assim, foi do 8 para o 80. Mas enfim, aí tem, o que mais? A dificuldade de formar um raciocínio lógico. O Asperger é o contrário, ele tem uma boa raciocínio lógico. Aliás, o problema do Asperger é que ele é muito lógico. O Asperger, que você vê que é até uma coisa à parte do autismo, ele tem uma literalidade exagerada. Ele vê lá as coisas e encara de forma literal. Ele não vê muitas coisas que dependem de bom senso, que depende de você fazer uma metáfora. Eu superei essa fase há algum tempo, apesar de que às vezes tá umas coisinhas, outras assim, às vezes eu me atrapalho um pouquinho. Mas enfim, dificuldade de socialização, isso com certeza é complicado pra caramba. O autista, mesmo o Asperger, tem a dificuldade de olhar no olho, eu tenho essa grande dificuldade até hoje. Além de prejuízos a respeito do desenvolvimento de comportamentos restritivos e repetitivos. Sim, a questão de manias, questão de se fixar em coisas, eu tive muito isso, já tive muitas fases na minha vida de
Por exemplo, quando era criança eu gostava de desenhar bandeira, eu gostava de ver plantinha, eu gostava de desenhar os clubes dos times de futebol. Eu tinha muitas fixações. E até hoje eu tenho um pouquinho, mas acho que de forma bem mais saudável. Então, os autistas têm esses problemas em fases assim, jovens da vida, criança, adolescente, é um problemão para os pais, principalmente quando eles não sabem lidar. E esse tipo de medida é interessante, porque dá um suporte a esses pais. Por isso que nesse caso eu até acho uma boa medida, tá? Então é isso aí mais ou menos a questão do Asperger e dos transtornos autistas em geral. Aí no caso dos vetos, Jair Bolsonaro decidiu vetar 2 pontos do APL aprovado do Congresso. Um deles é o dispositivo que obrigava os cinemas a reservar uma sessão mensal, veja bem, reservar uma sessão mensal destinada a pessoas com autismo, devendo a sala de exibição oferecer os recursos de acessibilidade necessários. Cara, isso é absurdo, pô. Isso o cara tem uma sessão especial. Peraí, os caras são obrigados a dar uma sessão especial para os autistas. Tá de brincadeira comigo. Eu não concordo com isso. Na verdade, eu não concordo. Essa carteira ainda vai para dar uma prioridade, para ser atendido antes, para dar um suporte maior, isso tudo bem. Mas eu não sou a favor de eles serem privilegiados. Por exemplo, já me falaram que eu fazia jus a determinados benefícios de carro mais barato, porque eu teria esse diagnóstico do autismo Asperger. Eu nunca aceitei. Eu não concordo com isso, não concordo que seja feito com ninguém. O máximo que a gente puder deixar as pessoas mais iguais, no que for possível, claro, porque também não vamos para o mundo ideal, que aí já é um outro erro, eu sou a favor. Então eu sou contra isso aí. Foi um bom veto do Bolsonaro. Você vê que ele aprova lá a lei, que é boa mesmo vindo da esquerda, mas ele tira o que é desnecessário, que é isso aí. Aí tinha outro negócio aqui que foi vetado, trecho que dava prazo de 180 dias, veja isso, dava prazo de 180 dias para a regulamentação da norma pelo Poder Executivo, Estados e municípios. Aí o que a presidência disse? Considerou nesse caso que a lei violava o princípio da separação dos poderes, já que a regulamentação de leis é competência privativa do Executivo. Ou seja, a menina fez a PL dizendo que dava um prazo para regulamentação de quem? Poder Executivo, Estados e municípios. Mas é só o Poder Executivo que regulamenta isso. Então, vetou isso aí. É um detalhezinho técnico mais importante. Enfim, que notícia boa aqui. Nosso presidente aí cuidando dos autistas. Eu, como posso dizer, um antigo autista, talvez, Asperger, gosto em geral dessa medida. Só não gosto muito legal de determinados privilégios serem feitos. Porque somos iguais, dentro do possível. Somos todos humanos e iguais perante a lei. Então é isso, eu curto, compartilhe e se inscreve no canal. Veja o que o nosso presidente está fazendo possível para fazer um bom mandato. Eu apoio ele, eu o defendo sempre que eu puder. Mas claro que não estou com os olhos fechados para coisas erradas que ele vier a fazer. Entretanto, diferente do Anão Moura, eu não vou ficar fazendo uma tempestade dizendo que ele traiu a gente e tal, só porque ele errou uma coisinha ou outra, porque errar é humano, né, gente? A verdade é uma só. Valeu!